Hoje é um dia muito especial, é uma satisfação a gente ter a colaboração da professora Maria João Melo, que é professora catedrática no Departamento de Conservação e Restauro da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, que nesse webinar ele é em parceria com a doutora Paula Nabais. A doutora Paula é investigadora no Departamento de Conservação e Restauro e Laboratório Associado para a Química Verde, Requinte, da Universidade Nova de Lisboa. Então, saúdo as duas investigadoras, a professora Maria João Melo e a investigadora Paula Nabais, através de quem eu saúdo todos os colegas da Universidade Nova de Lisboa. É com satisfação, então, que eu saúdo a professora Maria João Melo e a doutora Paula Nabais e passo, então, a palavra a elas para iniciarmos o webinar As Ciências da Conservação na Salvaguarda do Patrimônio Cultural, das tintas de escrita medievais até a descoberta da molécula por trás de um azul milenar. Eu sou o professor Luiz Souza, sou coordenador do LACICOR, Laboratório de Ciências da Conservação, e também sou o presidente da Antecipa, Associação Nacional de Pesquisa em Tecnologia e Ciência do Patrimônio, nível internacional. Muito bem, professora Maria João Melo e doutora Paula Nabais, vocês estão com a palavra. É uma oportunidade gratíssima para mim estar aqui no meio de tantos falantes da língua portuguesa e estamos aqui muito felizes por partilhar, no fundo, quase que um sonho de investigação em ciências da conservação. Eu posso também chamar um haiku, um poema, e já vamos ver quais são as imagens que vai tomar esta nossa investigação. Eu talvez, neste momento, perguntaria à Paula se deseja acrescentar alguma coisa e depois só vos queria dizer que vamos ter duas partes. Uma parte mais, digamos assim, com os slides, os diapositivos, e depois também vamos ter aqui alguma mão na massa, vamos vos mostrar como é que se produz uma tinta de escrita medieval. Então, dava a palavra à Paula para vos saudar e depois começávamos. Queria agradecer a possibilidade de participar neste ciclo. Então, este é o flyer elegante e bonito que os organizadores prepararam para a nossa apresentação, que se baseia num trabalho de equipa. E a primeira coisa que eu gostaria de facto de vos mostrar são membros da equipa passados e no presente, e principalmente enfatizar o facto de que esta investigação, na busca da preservação da iluminura no século XXI e das melhores estratégias para a sua preservação, não teria sido possível sem o cruzamento de saberes com as ciências sociais e humanas. O divertimento que nós temos, o enriquecimento intelectual que nós temos, o impacto da nossa investigação não seria possível sem eles, e destaco a minha amiga e colega desde o início, a professora Adelaide Miranda, do Instituto de Estudos Medievais, mais recentemente a professora Graça Videira Lopes. É pena porque são aqui as que estão no círculo que diz IEM, e claro, as mais jovens professoras, a professora Alice Migueles e a professora Ana Lemos. Esta investigação também não seria possível aliarmos às ciências sociais e humanas, mas também nos vamos aliar a especialistas de química, de ciências muito especializadas, como o meu irmão e também professor da Universidade de Coimbra, o professor João Sérgio Seixas de Melo, que é um fotofísico, anda ali a ver a física das moléculas. E mais recentemente os amigos e colegas da Universidade do Porto, que são especialistas no estudo da estabilização e das componentes da cor e outros componentes dos vinhos. E vocês vão ver que isso tem tudo a ver com as tintas ferrogálicas já daqui um pouco mais. Não poderia deixar de destacar a rede de colaboração internacional, que é fundamental, não só para os projetos que de facto são estruturados, mas também para a partilha de conhecimento, porque às vezes aquele mail que se manda às 8 da noite e é respondido às 9 da manhã é mesmo a informação que necessitamos. E até vou dar depois um exemplo da colaboração com a equipa do professor Luís Souza no LACICOR. Os projetos que nos financiam
estão aqui elencados, portanto eu vou trazer resultados do projeto dos polifenóis na árvore, do projeto SEMA, que é coordenado pela professora Graça Videira Lopes, e de outras colaborações aqui na Península Ibérica, aqui com a vizinha, por acaso todas da Andaluzia, o IMAN e um outro projeto sobre a ciência e tecnologia medieval. Mas nada disto seria possível sem as instituições que preservam estas obras. Eu desejava destacar a felicidade que tem sido colaborar com a Biblioteca Nacional de Portugal, com a Torre do Tombo, com a Biblioteca Pública Municipal do Porto, mais recentemente com o Museu Gulbenkian e a Biblioteca da Ajuda, e claro, a FCT tem-nos financiado tanto quanto é possível, a nossa Fundação de Ciência e Tecnologia. E aqui está o nosso futuro, também tivemos a felicidade de termos um bom financiamento para um programa de doutoramento, que neste momento como programa e financiamento individual chegou ao fim, mas que eu acho que nos permitiu lançar um futuro que dará muito bons frutos. Por fim, eu sei que não se vê muito bem, mas aqui atrás nós temos umas imagens muito bonitas de como é que um artista medieval, umas fotos, olha para os tratados e as receitas medievais. Isto estou quase a começar. Foi assim um bocado um preâmbulo, assim também deu tempo para as pessoas irem chegando à sala, a esta sala virtual em que eu não consigo ver ninguém, mas cá estamos. Ok, vou só agora mudar isto um bocadinho, gostava de só de me aproximar. Se o som estiver não tão bom, digam, gostava só de me aproximar um pouquinho mais. Estamos a começar então a apresentação. E esta apresentação eu trouxe-vos o livro Códex Medieval. Os primeiros estudos que nós fazemos deste Códex, a nossa equipa, começam exatamente no século XII, quando Portugal nasce como reino. E são livros de produção monástica, de mosteiros que foram essenciais para a afirmação da identidade, da cultura de Portugal e essenciais também para, digamos, estabilizar e fixar as populações. São livros de uma grande elegância e de uma grande beleza que, à medida que nós vamos avançando nos séculos, portanto, século XII, século XIII, uma produção muito monástica, uma produção feita para iluminar a palavra de Deus, a palavra, a Bíblia. Vamos passar para um registro da oficina na cidade. E esta oficina na cidade vai trazer estes... Eu até destaquei ali uma imagem de uma iluminura que é o livro de horas. O livro de horas que eu depois vou usar como exemplo, digamos, de uma das obras mais best-seller, digamos assim, em termos de livro medieval. E vamos avançando. E chegamos ao século XVIII. E ainda há livro manuscrito. E vamos encontrar investigação de grande qualidade no Brasil sobre estes livros, os livros das Irmandades, e também trarei alguns exemplos. Então, temos este códex do século XII, a gente chama, digamos, um período românico, com uma escrita que é quase tão bela como a iluminura que ilumina esta palavra. São livros normalmente bastante volumosos, as grandes bíblias de Santa Cruz, são precisas 2 pessoas para pegar nelas. E esta produção é paralela à também produção da grande corte, dos monarcas. E possivelmente esta outra tipologia de livros, o repositório da nossa lírica, maravilhosa lírica galaico-portuguesa, não foi decididamente, muito possivelmente feito em ambiente monástico, mas sim mais num ambiente, digamos, de oficina de grande aristocracia, e é também um livro muito belo. Então este é o exemplo que eu queria trazer-vos, um livro de horas precioso, que está no Museu Gulbenkian, um livro de horas em que vemos João a escrever, esta tinta de escrita que nós vamos depois estudar com mais detalhe quais são os desafios à sua conservação. E aqui achei muito bonito estas imagens, porque têm de facto tanto João na sua ilha como João no ambiente monástico, escrevendo o Apocalipse, e os instrumentos de escrita e o próprio livro é retratado. Mas o que eu aqui gostaria de chamar a atenção, para além do talento destes artistas, da riqueza destes livros, ouro, prata, é a minúcia, em menos de 1 centímetro, fazemos este detalhe deste rosto de São João, que quase nos faz recordar, a mim pelo menos, a grande pintura impressionista. Coisas belíssimas, com enorme detalhe, coisas preciosas. De facto,
vão ser guardadas religiosamente. Estes livros de horas eram de facto objetos que só pessoas com muitas posses poderiam ter, mas permitem que a devoção espiritual seja feita no lar. Portanto, permitem que trazem, no fundo, toda a palavra de Deus para o espaço privado. E se vocês virem todas estas imagens deste slide preparado pela Rita Araújo, estes livros são preservados com muito carinho e muito cuidado, porque têm sempre ou veludos ou outro tipo de tecidos, no fundo, a servir de objeto de resguardo. Há livros mais simples, obviamente, na altura. Não há só livros de horas com ouro e prata e todos os pigmentos luxuosos da altura para nos encantar. Há também livros que circulam, atados à nossa cintura e continuam a ser igualmente preciosos, ainda mais simples. Portanto, o livro como património móvel, o livro viajante. E chegamos então aqui ao nosso século XVIII e eu até trouxe estas imagens, um pouco imagens de trabalho, porque são os pontos de análise de 2 livros de Irmandade que estudamos. Trago aqui estas imagens. O que é de comum do século XII a estes livros de horas e estes livros das Irmandades? Não é a paleta, não são as cores que eles vão utilizar na luminura. O ornamento vai mudar imenso, portanto, os estilos mudam completamente. O que se mantém, de facto, é a tinta ferrogálica usada na escrita. E esta tinta é um objeto muito complexo. E é isso que eu agora vou tentar partilhar com vocês. É a complexidade desta tinta ferrogálica que nos acompanha ao longo de todos estes séculos e que continuou a ser usada durante o século XIX. Este é talvez um dos grandes desafios que nós ainda temos. Perceber como preservar a tinta de escrita nestes manuscritos, nesta herança cultural única, de facto, são sobreviventes estes manuscritos. E foi o que nós escolhemos, o que eu escolhi para ser, digamos, o último desafio, no sentido de que nós temos estado a cavar alicerces para todos os aspectos do livro. As tintas ferrogálicas eram, de facto, um mundo que eu sabia que ia ser muito complexo. E estamos com um projeto verdadeiramente ambicioso e interdisciplinar que junta os especialistas em polifenóis do Porto, portanto, a minha co-PI, a outra investigadora, coordenadora do projeto, é a doutora Ana Tércia Teixeira, especialista em polifenóis, do grupo do professor Vítor Freitas. Temos também a felicidade de poder trabalhar com os colegas da História da Ciência e Tecnologia e eles são essenciais para nos ajudarem a selecionar receitas de tintas descritas relevantes e começamos com receitas ibéricas e finalmente temos todo o grupo que estuda e que nos vai ajudar na parte dos novos tratamentos. Nós começamos este projeto e depois o projeto tem uma parte mais dedicada a corantes amarelos, que eu não estou aqui agora a focar, mas mais mesmo das tintas de escrita. Nós começamos este projeto pensando que iríamos chegar rapidamente aos tratamentos, porque havia colegas americanos que tinham descoberto qual era a estrutura do cromóforo, ou seja, da molécula que dá cor às tintas de escrita. E escreveram um artigo muito elegante de ler, que era de facto baseado no ácido gálico, era um galhardo de ferro. A nossa amiga e colega Ana Tércia Teixeira do Porto, especialista em polifenóis, disse logo que achava que ia ser um pouco estranho, que fosse de facto com ácido gálico. E os nossos primeiros estudos, reproduzindo receitas medievais, escolhidas pelos colegas da História da Ciência e Tecnologia, portanto, cobrindo uma vasta representatividade de tipologias, desde o notário, etc., mostram de facto o cromóforo principal não é baseado no ácido gálico, é baseado naquilo que nós chamamos de galiotanismos. Eu aqui assim tenho os ingredientes básicos para uma tinta ferrogálica, mas como depois vamos ver tudo isto de mãos na massa, eu talvez agora passe um pouquinho este slide, se for necessário voltaremos a ele, quando for das questões, claro, mas queria só enfatizar um aspecto.
aliás, realmente democratizadas, é que estas estruturas moleculares são cruciais. Portanto, eu tenho que trazer as moléculas. Eu sei que para muitas destas moléculas ainda não dizem nada, mas elas são cruciais para nós percebermos a reatividade. E então eu trouxe esta imagem do dragão feroz, o ácido gálico branquinho, em termos de grupos funcionais, parece uma molécula muito mais reativa. Mas pronto, eu recuperando aqui a reatividade, é que de facto estas moléculas são importantes porque os grupos funcionais permitem-nos logo prever, que depois tem que se confirmar, o tipo de reatividade, e por isso nós usamos o dragão para mostrar uma reatividade quente do ácido gálico, portanto algo que vai reagir mais, e o caracol, que representa estes galhotaninos, que nós queremos que em muitas receitas poderão ser de facto as moléculas responsáveis pela cor, sempre complexadas com o ferro, já vamos ver, mas portanto é importante mostrar moléculas, é importante perceber grupos funcionais, porque só assim a gente vai poder prever a reatividade, que pode ser terrivelmente devastadora em termos de degradação do suporte onde estas tintas de escrita foram aplicadas, pode corroer como se fosse uma queima lenta, tal qual como os fenómenos que nós temos quando vemos uma vela arder. Tem muita beleza, mas quando temos isto num manuscrito medieval é algo que desejamos evitar. E aqui alguns exemplos que muitos de vocês já provavelmente viram, portanto, a corrosão do Brasil e em outros países de ambientes tropicais, é claro que também temos muitos os insetos e todos esse mundo animal a comer, mas muitas vezes é mesmo a corrosão, a queima através da tinta ferrogálica do papel. Então acho que agora chegou a altura das mãos da massa. Eu vou só aqui aqui passar para a doutora Paula Novaes e ele vai nos mostrar como é que de facto nós fazemos uma tinta ferrogálica nos seus aspectos mais essenciais. Naturalmente fazemos fora a partilha do ecrã. Sim. Vamos só tirar a partilha do ecrã, está bem? Ok, pronto. Portanto, uma tinta ferrogálica é constituída por 3 ingredientes principais, que são as nozes de galha, ok? Há vários tipos de nozes de galha, há estas que são mais comuns, que são as galhas de Alepo, e depois, por exemplo, cá em Portugal, nós temos muito estas galhas assim, maiores, que nós chamamos de bugalhas. E depois fazemos um extrato com estas galhas, pode-se usar água, vinho, vinagre. As receitas variam imenso nessa parte, o extrato pode ser fervido, pode ser deixado a extrair, nós já encontramos receitas até 12 dias, e depois temos o nosso extrato, que eu já preparei, adicionamos sulfato de ferro. E agora é que a magia acontece, espero que consigam ver bem. E imediatamente o nosso extrato começa a ficar com a tonalidade desejada, que é este preto. Pronto. Depois, isto aqui começa a formar um precipitado e, portanto, para o mantermos em suspensão, porque queremos formar uma tinta que seja passível de escrita, utilizamos um ligante. Neste caso, eles usavam muito goma arábica, como nós vemos aqui estes bocados. Juntamos a goma arábica. Mas muitas vezes o que encontramos neste tipo de receitas medievais, nós exploramos muito receitas ibéricas, deixa-se geralmente a tinta de um dia para o outro antes de ser aplicada. Mas como nós podemos ver, já tem um tom muito escuro e depois podemos começar a escrever com ela. E nós utilizamos este tipo de mostruário, não sei se dá para perceber muito bem, mas é para testar a facilidade com que aplicamos esta tinta e também ainda a sua tonalidade. E nota-se logo as tintas, por exemplo, não têm goma arábica, dispersam muito mais facilmente. Agora vamos usar aqui o nosso pergaminho e um aparo para experimentar escrever com a nossa tinta.
precisávamos de mais zoom, não é? Pois é. E também, quando se escreve, as primeiras palavras quase parecem muito cinza, mas depois isto vai escurecendo. E então é melhor mostrar logo a seguir como é que fica. Não é? Isto aqui parece que é muito cinza, ou melhor por aqui por trás do microfone, é muito cinza mas depois realmente quando aplicamos este, é um fólio do cancioneiro que a professora já apresentou, que foi preparado por alunos nossos de mestrado e eles utilizaram mesmo os materiais preparados por eles e a tinta é uma delas e com o tempo vai escurecendo. Agora vais falar um pouco dos aditivos, talvez? É assim, este tipo de receitas, para além destes 3 ingredientes principais, não é? Como nós vimos, as galhas, temos o nosso extrato, o sulfato de ferro que nós adicionamos e foi o que fez a magia, e depois o nosso ligante, que é aquilo que permite tornar a nossa tinta um veículo de escrita. Há ainda outro tipo de aditivos que nós poderemos ter. Muitas vezes adicionava-se outros colorantes para alterar um pouco a tonalidade da tinta, desde pau-brasil até indigo, e nós também já encontramos casca de romã, que também era adicionada. Muitas vezes uma extração era uma mistura vinho com água, com vinagres, portanto ainda estamos aqui a explorar muito estas receitas. Aguardente. E pronto, nós exploramos, e por isso é que é tão importante fazer estes nossos mostruários, nós exploramos todas as influências destes ingredientes, destes aditivos, destes meios de extração, todos na tinta final. Isto para percebermos as receitas que eram mais utilizadas e para conseguirmos desenvolver metodologias de identificação destas receitas e para perceber também quais destas são mais propensas à degradação. O que tivemos aqui a reproduzir foram estes passos essenciais, em que de facto há muita coisa e há muita variedade na forma como se extrai aquele líquido que ao princípio parecia assim uma cor de chá, que se transforma naquele preto profundo, mas que depois ao longo dos séculos se transforma outra vez neste acastanhado, nem sempre num acastanhado, mas por vezes sim, e por vezes este acastanhado é então o tal composto muito reativo que consegue queimar o suporte como se fosse uma vela. Eu aqui assim, no próximo slide, não sei porque é que isto não está a funcionar. Deixámos de funcionar com, acho que deve ter encravado, mas pronto. Mas aqui este slide é um slide um pouco mais, ia ser um pouco mais, digamos, com mais informação, mas é só para ressaltar que, de facto, há muita variabilidade nas receitas que fazes, não? Ok, vou só ver se está a funcionar. Ok, já está a funcionar. Portanto, esta tabela são as tais receitas do nosso primeiro artigo, em que nós concluímos que, independentemente da forma de extração, o composto maioritário nunca era o tal ácido gálico, o tal complexo depois de galhado de ferro. Mas percebemos que há muitas maneiras de extrair aquele liquidozinho quase sem cor, tipo chá, um chazinho que depois transforma no preto quando adicionamos o íon ferro. Há muitas formas, há formas em que temos vinagre, há formas em que temos um álcool, os tempos mudam, às vezes aquecem, outras vezes não, e portanto é essa variabilidade das receitas e os aditivos que são colocados que nós neste momento com a doutora Natércia Teixeira estamos a estudar e ela está a coordenar essa investigação para começarmos a racionalizar o que é que faz mudar tanto o que nós chamamos o perfil do extrato. E esse perfil é analisado por uma técnica que, no fundo, separa os compostos e depois os caracteriza muito rigorosamente por espectrometria de massa. Mas eu aqui, sabes, agora que já temos os dados da espectrometria de massa, sabes, quer dizer que o primeiro, em toda esta linha, vamos chamar uma linha, como se fosse um desenho, nesta linha que tem uma certa beleza, digamos assim, para quem a sabe ler, este azul corresponde ao que nós dizemos um pico do ácido gálico. Se a gente pegasse neste cromatograma e eu recortasse, isto é o ácido gálico, e agora recortava tudo o que é cor-de-rosa, verde, castanho, e tudo isto são os vários galho-octaninos. Vocês só
só de olhar para isto e só de imaginarem a pesar, mesmo pesar o papel e comparar, veem que, sem dúvida, os galho-taninos, porque são de vários tipos, podem ter um ácido galho, aqui tem 5, pode ter 1, 2, 3, pode ter até mais. Portanto, isto são os vários galho-taninos. São sempre, de facto, os componentes maioritários na tinta. Portanto, isto é trabalho coordenado pelos colegas da Universidade do Porto, porque eles, de facto, são especialistas em polifenóis, que é o que nós temos de mais complexo nestas tintas de escrita. Por outro lado, estamos também a envidar os melhores esforços nossos em desenvolver técnicas que nos permitam, in situ, ter muita informação sobre estas moléculas. E as técnicas para nós, entre aspas, preferidas, para ter essa informação molecular, para poder falar com a molécula, são de facto a microscopia Raman e a microscopia de infravermelho. E a microscopia de infravermelho tem uma vantagem, por enquanto, em relação à do Raman. É que nós podemos quantificar ou semi-quantificar os vários ingredientes. Podemos ver se há lá muito sulfato de ferro, podemos ver se há goma arábica, podemos ver se há outros aditivos, enquanto que, por enquanto, com a microscopia Raman, a gente se está a limitar ao que nos é proposto por estes colegas americanos, que nos dão, no fundo, uma imagem para nós caracterizarmos uma tinta ferrogálica por Raman que tem estas bandas aqui assinaladas a castanho. Mas nós pensamos que ainda vamos conseguir perceber mais estes sinais, que de facto são bastante complexos. Mas só para vos dizer que isto é outra parte, que eu não vou abordar muito, da nossa investigação, que é como fazer falar estes simulacros da realidade que são os espectros. Também temos estado a estudar, exatamente no âmbito de uma colaboração com os colegas de Sevilha, do Instituto de Património Andaluz, o projeto IMAN, manuscritos que são autênticos sobreviventes, de facto, que eram para ser queimados ainda há pouco tempo, tiveram uma história trágica, e os poucos que chegaram são manuscritos, de facto, da cultura árabe, manuscritos, na maior parte das vezes, islâmicos, em que a arte escrita tinha chegado a desenvolvimentos que eu creio, em termos de ciência e tecnologia, muito superiores aos nossos, tanto quanto nos é possível perceber pela leitura dos tratados medievais. E também aqui é esta molécula, estes galho-taninos, que são, digamos, os materiais essenciais. De novo, é importante sabermos o que é que dá cor, para podermos desenvolver agora estudos dos mecanismos de reação e perceber o que é que pode tornar uma tinta estável ou instável. Sobre a primeira parte do nosso trabalho, esta descoberta que de facto estávamos a usar uma estrutura que não representa o que é o cromófono na tinta ferrogálica, tem este nosso artigo em Open Access, no Heritage Science, que é uma revista que está muito interessante, tudo Open Access, e, portanto, se desejarem divertir-se a ler, temos também tradução em espanhol, e não sei se temos em português, porque se alguém nos quiser escrever, se preferir uma tradução em espanhol, nós enviamos com muito prazer. E eu estou quase a terminar, e este slide é um pouco um resumo, no fundo, aqui assim, da nossa estratégia, da nossa forma de investigar. Nós, desde há muito tempo, que andamos a querer descobrir como é que no ateliê do alquimista medieval, do artista medieval, todas estas cores maravilhosas eram feitas, e as tintas ferrogálicas, ainda que seja ao pró negro, também estão a ser um desafio fascinante. E estamos a adquirir muito conhecimento a esse nível, que partilharíamos com todos os que desejarem. Depois, paralelamente, nós também desenvolvemos novos métodos avançados para saber mais sobre as cores, especialmente os coranas, e por isso é que agora estamos nas tintas ferrogálicas da iluminação medieval. São cores que é inacreditável como se mantiveram intactas ao longo de tantos séculos, às vezes quase milénios. E por fim, neste momento temos conhecimento suficiente para estudar com profundidade e rigor os mecanismos de degradação, porque o nosso grande sonho é propor tratamentos inovadores, sustentáveis e que permitam que estas obras, se não um milénio, mas pelo menos vários séculos, possam viver. E eu termino, digamos, com este haiku
do José Valentim Mendonça, neste momento está no Vaticano, é o responsável pela grande Biblioteca do Vaticano. É um grande intelectual português e aqui há alguns anos fez este livro depois da sua visita ao Japão, que se chama Papola e o Monge, e eu trouxe-vos este haiku para vos dizer que, de facto, a poesia que nós encontramos nestas descobertas químicas e das ciências da conservação são poesias. E agora deixo-vos para outra descoberta poética aqui com a doutora Paula Navares, a nossa mais recente contribuição aqui à volta desta plantinha bonita e prateada que cresce no Alentejo. Então, esta é assim a nossa descoberta mais recente e que ainda estamos bastante entusiasmados com ela e o futuro é muito promissor. De todos os corantes medievais, o fólio era o único que tinha ainda a sua estrutura completamente esclarecida, o que impedia não só em nível de conservação e restauro, como também em nível de identificação deste material em, por exemplo, manuscritos medievais, porque era muito escrito em tratados como sendo uma cor utilizada em manuscritos medievais. E assim decidimos ir à procura da planta com uma colega nossa botânica, com a colaboração da Faculdade de Ciências de Lisboa. Fomos até ao sul de Portugal, Granja à Marleja. Fomos lá durante julho e outubro, durante vários anos, colher. Como podem ver na imagem inferior, a plantinha é pequenina, tem assim um ar quase prateado, portanto é considerada uma erva daninha, portanto facilmente não repararíamos nela. E dá uns frutos muito bonitos. Nós podemos ver aqui, e só para vos conseguir mostrar melhor, só para verem assim o tamanho dos frutos, não consegue ficar muito bem, mas é só para perceberem quão pequeninos são. E conseguimos ter estas variadas tonalidades dos frutos, de azuis a verdes, ou seja, eles escolhem-se verdes e ficam azuis. E aqui o nosso grande segredo foi, porque já vários grupos internacionais tentaram perceber a estrutura deste azul púrpura, e o nosso grande segredo foram efetivamente os tratados medievais. Nós temos um grande e um vasto conhecimento já há 20 anos de saber ler e interpretar estes tratados, e eles deram-nos muitas pistas para este corante. Por exemplo, nós temos aqui o livro de como se fazem as cores, que é um manuscrito escrito em português, mas com caracteres hebraicos, e temos aqui esta receita que é relativamente, chamava-se catassol, que era o nome do fólio da altura em Portugal, e eles descrevem muito bem o que fazer para termos um pano tingido com este azul púrpura. Outros tratados dão-nos informações mais completas, por exemplo este do Di Arte Illuminandi diz-nos que nós temos que ter cuidado com os frutos porque há umas pequenas sementes e nós não podemos desfazer as sementes, portanto nós digamos que utilizamos o sumo do fruto para tingir o tecido, como vocês podem ver na vossa imagem à direita a verde, fica verde, depois colocamos sobre urina durante vários dias e torna-se um azul quase azul índigo, é um azul muito bonito, muito intenso. E depois, colocando ao sol, adquire este tom púrpura. E depois eles utilizavam para iluminar livros, mas mais por nós iremos ter o nosso vídeo final. Acima de tudo, estes tratados deram-nos muita informação sobre como extrair o corante já quase puro dos frutos. E isso permitiu-nos chegar à sua estrutura final, porque foi muito mais fácil do que ter estas impurezas todas que poderiam provir, por exemplo, das sementes. Se quiserem mais informações sobre este livro fantástico, podem ver a nossa edição crítica do livro de como se fazem as cores, está disponível online no site do nosso departamento. E ainda temos este artigo, também é Open Access, na mesma revista que o das ferrogálicas, para perceberem o nosso modus operandi relativamente a estes tratados medievais e a reprodução de corantes.
Efetivamente, esta ida a estes tratados, estes receituários medievais para reproduzir estas tintas e testar novos métodos analíticos já é algo que nós fazemos há quase 10 anos e envolve não só teses de mestrado, mas teses de doutoramento, portanto é um trabalho já bastante consistente. Temos ido principalmente para os vermelhos, para o Brasil, Goma Laca, Cochinilha, e estamos agora a tomar os nossos passos noutros corantes. E se calhar agora deixávamos com o vídeo. Um mistério milenar finalmente desvendado. A molécula que dá a cor ao azul medieval extraído da Chrosophora tinctoria, também conhecido como fólium. A molécula que está por trás do fólium, a crosophoridina, foi utilizada desde a antiguidade para dar corpo a um belo azul usado para pintar, não sendo nem uma antocianina, como as que se encontram em muitas flores e frutos, nem índigo, o mais estável dos corantes naturais para o azul. Constitui por si só uma nova família de compostos. Temos evidência documental datada do século XIX, mostrando que este conhecimento medieval foi preservado até quase ao virar desse século, na região de Gallard-le-Monceau, em França. Em 1842, o académico francês Joly descreve que, à data, o fólium é apenas usado para dar a cor vermelha à casca do queijo holandês. O procedimento é simples, bastando mergulhar o queijo num balde de água previamente tingida de azul com os trapinhos onde se encontra o fólium, retirá-lo rapidamente e deixá-lo a secar. Os frutos da Chrosophora tinctoria foram apanhados entre julho e setembro de 2016 a 2018 na Granja, uma acolhedora aldeia do concelho de Mourão, no Alentejo. A Chrosophora tinctoria é uma planta anual com 10 a 40 cm, nativa da região mediterrânica, norte de África e na Ásia. Cresce em locais secos e perturbados, pousios e margens de campos cultivados. A planta está coberta de pequenos pelos que lhe conferem uma cor prateada. As flores, que podem ser observadas de maio a setembro, e os frutos, visíveis de julho a outubro, são arredondados, verde escuro e cobertos de pequenas escamas brancas prateadas. Na Idade Média, os extratos azul-púrpura da Chrosophora tinctoria eram guardados em trapinhos que se usavam como aguarelas. Estes eram obtidos embebedando os tecidos no tinto e deixando-se secar. Para pintar, cortava-se o necessário desses trapinhos e extraía-se a cor com a ajuda do meio ligante apropriado. A nossa investigação mostrou que a estrutura química deste azul é representada por um dímero monoglucosilado da hermidina, que designamos de crosophoridina. Para saber mais sobre a história e a cor desta planta fascinante, leiam o nosso artigo na revista Science Advances, do Grupo Science. Parabéns. Muito interessante, muitas informações. Essa semana a gente teve uma reunião da Rede Nacional de Isótopos Forenses com os colegas peritos da polícia. A gente conversou muito sobre questão de proveniência. Então, tem alguns colegas já peritos da Polícia Federal do Brasil que estão também assistindo essa apresentação, e com certeza o pessoal da área de documentoscopia tem muito interesse também nesse tipo de trabalho. Eu queria inicialmente apresentar, né, as nossas felicitações pelo sucesso do trabalho, pela inovação neste webinar, que é o primeiro que a gente faz com uma dimensão mais interativa.
Então, muito obrigado. Obrigada. Bom, eu queria fazer um comentário rápido antes da gente passar para as perguntas. A importância das simulações, né? Vocês acessaram, então, receitas antigas de preparação de tinta ferrogálica e outros produtos, e algumas delas vocês refizeram em laboratório, o que mostra para a comunidade de investigadores, de pesquisadores, como que é importante o recurso de se consultar as fontes antigas, as fontes primárias, e de se fazer as simulações, porque é através dessas simulações, efetivamente, que a gente vai ter, né, como se diz em inglês, né, the tricks of the trade, os hints, né, as dicas. Isso aí só fazendo mesmo que a gente vai ter condições de acessar. Então, se puder comentar, inclusive, sobre a experiência de vocês nessa, né, nessa questão das simulações, eu acho importante. E também tem um slide em particular que vocês mostraram com os estudos de FTIR das diversas tintas, mostrando, então, a proveniência das várias tintas, né, no próprio contexto geográfico de Portugal, e como que seria possível, então, identificar a proveniência. Isso é muito importante para nós aqui. A gente ainda tem algumas dificuldades para fazer diferenciação entre as tintas nos nossos documentos antigos, porque, às vezes, pode ser não somente ferrogálica, mas outras tipologias de tinta, e às vezes a gente não consegue chegar numa conclusão. E, dadas essas minhas observações, eu vou, logo em seguida, a manifestação de vocês, eu vou abrir, então, para as perguntas via chat. Então, muito obrigada pelas duas questões super interessantes. De facto, nós tivemos, digamos assim, uma preparação para as tintas ferrogálicas com todos os outros corantes que também são bastante complexos. Em relação às tintas ferrogálicas, exatamente essa parte de desvendar os segredos, os truques do negócio é muito importante. E só se faz com uma pesquisa sistemática de ler, reler, ir para o laboratório, caracterizar com muito rigor, que essa parte da caracterização eu não trouxe para aqui porque eu achei que também ia amassar, era bom para um seminário, não assim para um webinar, acho eu. Mas essa parte de desvendar as estruturas, a complexidade das estruturas, é uma parte que eu, como química, adoro. Acho que é pena que isto é tudo preto, mas de resto é tudo mesmo super interessante. E nós estamos só ainda na ponta do iceberg. Quando eu digo isto, os materiais mais complexos que temos na iluminura medieval, no códex medieval, são estes. São usados para fazer o desenho da própria iluminura, são usados na tinta de escrita. Aquilo que tu também disseste, que há outro tipo de tintas que eu também não referi, as tintas mistas, onde também temos carbono, as tintas onde podemos ter complexos também com o cobre. Pronto, essa parte da complexidade eu não quis trazer para aqui, com as técnicas que estamos a usar, que se utilizam in situ em relação exatamente às mistas com carbono, é uma das vertentes que nós estamos a explorar e estamos a fazer muitas reproduções para depois otimizar as condições. Mas aquilo que tu disseste, descobrir realmente o que é que poderia ter sido uma tinta medieval, a gente nunca vai poder garantir, mas gostávamos de estar o mais próximo possível do que pode ter sido a tinta original. E só é feito com muita sistematização, com trabalhos de grande qualidade, a nível de tese de mestrado e doutoramento, e tem sido essa a nossa aposta. Ou seja, estes jovens dedicam-se a temas que eu acho que depois toda a comunidade vai ganhar. E sim, quem sabe, não é? Agora já estamos a começar também a tentar fazer spin-offs, a ver se este conhecimento, mas talvez a Paula queira partilhar essa outra versão, às tantas até podemos começar a vender tintas ferrogálicas. Em relação aos amarelos. Sim, ou seja, este projeto também tem esta vertente que nós não trouxemos para aqui, que é dos amarelos. Os corantes amarelos também são muito difíceis de identificar e caracterizar, porque quando nós muitas vezes os encontramos em obras de arte já perderam completamente a cor, mas noutros estão ainda, por exemplo em têxteis, estão ainda com uma cor fabulosa. E agora estamos a tentar criar um projeto que será utilizarmos estes nossos conhecimentos destes tratados e destas cores
que a professora Maria João disse muito bem, são muito resilientes, porque chegaram até nós, apesar dos séculos e até milénio, e queremos valorizar um produto que é muito português, que é a lã, e então juntar estes dois produtos para criar algo novo e diferente. Bom. Bem, bom, então, muito obrigado, Maria João e Paula. Nós estamos agora com o chat aberto para perguntas. A gente tem muitas manifestações aqui de várias pessoas do Brasil todo felicitando pela brilhante apresentação, pela brilhante aula. E eu vou passar, então, alguns comentários e perguntas. A Valéria Soares Silva está dizendo: fundamental esse aprofundamento das pesquisas sobre ferrogálicas, em especial para a questão da degradação dessa tinta em nossos documentos. A Isabel Semião está perguntando: poderiam divulgar onde conseguimos o livro de como se fazem as cores? Então, aí, essa pergunta podes repetir, faz favor. Poderiam divulgar onde se consegue o livro de como se fazem as cores todas? Podemos só pôr o slide outra vez, só um segundo, só para essa pergunta que é convocada antes de continuarmos. Então, nós temos esta imagem muito bonita, recente, que eu pedi há pouco tempo à Biblioteca Palatina de Parma, que nos permitisse divulgar, porque este livro é de facto único de várias formas. A Paula está só aqui a tentar fazer o partilha-tela. Estão a ver este livro, estas páginas, este manuscrito é escrito em caracteres hebraicos, mas a língua é portuguesa. E os colegas filólogos que estudam a língua hebraica sabem que há modos de dizer vão do século XIII ao XV. A cópia é do século XV. E está na Biblioteca Palatina de Parma, está aí em Itália. E esta parte nós não dissemos, eu não leio hebraico, portanto eu estou a ler traduções, mas traduções de grande qualidade. Uma das últimas foi uma tese de doutoramento da Universidade de Cornell. Portanto, nós estamos a usar traduções, mas isto está escrito em português, os caracteres é que são hebraicos. Por isso é que eu quis ter esta oportunidade, porque pronto, assim também temos mais esta manto cultural, mais este extrato, não é? Caracteres hebraicos escritos em português. Podíamos só agora deixar o partilha-tela. E, portanto, está em Itália. Este manuscrito, este texto está dentro do manuscrito que tem outros textos. O link para acederem à nossa edição está por baixo da imagem. Sim. Este artigo, se vocês forem ao artigo, o apêndice do artigo é o livro, portanto encontram nos dois lados. O Evaldo Ribeiro que está perguntando: quantos dos pigmentos medievais em manuscritos poderiam ser encontrados em pinturas, quadros, telas? Ótima pergunta. É uma pergunta muito, muito interessante, porque vai permitir-me dizer porque é que nós escolhemos os manuscritos medievais. As obras que nós temos estudado são obras em que, na maioria dos casos, a pintura não foi restaurada, a pintura é original. Portanto, nós estamos a ver as cores, claro que envelhecidas, mas sem restauro. O que acontece na maioria da outra pintura é que muitas vezes os restauros acabaram por retirar estas cores orgânicas que na iluminação medieval são muito importantes. Nós temos um vermelho de vermelhão, mas temos também sempre um vermelho de origem orgânica. Pode ser a resina de um inseto parasita como a malaca, pode ser um pau-brasil que vinha aí do vosso território, mas tem sempre muito, muito uso de corantes orgânicos e esses estão intactos. E esta expressão que agora nós estamos a dizer, são resilientes estas cores, aguentam séculos. E nós queremos ir à procura do segredo que tens que às vezes ser resilientes, porque eu não acho que nós, no século XXI, tínhamos alguma tinta que possa competir com estas cores. Eu queria aproveitar sobre essa menção, às vezes, a retirada de corantes orgânicos em processo de limpeza ou de restauração, e chamar a atenção aí da comunidade, porque é um problema que a gente tem observado muito, principalmente quanto a, por exemplo, limpeza de douramentos em igrejas. A gente ainda tem muitos douramentos originais em igrejas aí no interior, aqui em Minas Gerais, na Bahia, em Pernambuco, com douramentos de altíssima qualidade, que em geral são recobertos pelo que se chama veladura, que são essas camadas coloridas, transparentes, nas quais, em geral, se é utilizado
um corante orgânico na forma de laca ou de alguma outra forma, mas de qualquer forma orgânico. E o que a gente tem encontrado aí quando a gente visita algumas igrejas é que, vamos dizer, entre comilhas, né, restauradores com falta de informação, às vezes acabam por retirar ou por tentar retirar essas camadas, o que provoca isso que a professora Maria João acabou de falar, que às vezes a gente encontra essas camadas já degradadas ou então sem o próprio material, porque por falta de informação foram retiradas. Então eu queria chamar a atenção disso, é muito importante, né, se a pessoa não tem certeza do que está tratando, ou se eventualmente uma camada por cima está amarronzada, por baixo ela ainda pode ter o material original com a cor ainda original, então você tem que tomar muito cuidado com esse tipo de intervenção e testes, e se a pessoa ainda não tiver confiança, teria que conversar com pessoas nas quais se pode obter essa informação. Muito bem, tem uma outra pergunta aqui, da Márcia Escorteganha, é de um slide que vocês apresentaram com, acho que era uma pincelada de uma tinta ferrogálica, e na apresentação foi mencionado o tom acastanhado. A pergunta é, aquele tom acastanhado, slide, é resíduo da tinta ferrogálica ou é uma tonalidade cromática? Obrigada pela pergunta, Márcia. De facto, eu devia ter dito que era uma ampliação de uma tinta ferrogálica do século XII. E, em alguns casos, quando eles escreviam, era tudo assim preto. Mas, de facto, há fenómenos de degradação que nós desejamos investigar e que é isso que nós estamos a começar a fazer agora neste projeto dos polifenóis em arte, que transformam este preto em castanho. Mas, ainda que na literatura se diga é isto que acontece, ninguém explica porquê e como é que acontece. E é aí que nós agora estamos a querer chegar. Mas, portanto, aquilo era uma macro de uma letra muito pequenina. Era uma macro com microscópio. Era um detalhe. E estava castanho. Bom, muito obrigado. A gente tem uma pergunta aqui da Isamara Lara de Carvalho. Olá, Isamara! Muito bom, parabéns, professora Maria João e Paula. Gostaria de sugerir para uma próxima conferência que falassem sobre os amarelos orgânicos, que não são tão difíceis de encontrar nos manuscritos iluminados. E aí tem todo o espaço aqui, professora Maria João e Paula, nós podemos trabalhar nisso juntos para o futuro. Isamara, eu disse olá assim porque a Isamara esteve connosco aqui a fazer a tese de mestrado. Isamara, prazer ver que estás aí. Espero que esteja tudo bem contigo. Sim, os amarelos é um outro grande desafio. Mas aí eu acho que a gente se vai divertir imenso. Porque mesmo que a gente não os encontre, que são muito difíceis de encontrar, o conhecimento que vamos produzir vai servir para fazer outras ideias. Mas não sei se a Paula quer acrescentar alguma coisa sobre os amarelos, que é o sonho da Paula. Olá, Isamara, obrigada pela pergunta. É algo que nós até estamos a trabalhar no momento, ou seja, em paralelo com estas tintas, faz parte do mesmo projeto, e estamos também atrás destas formulações que eles poderiam ter utilizado. Mas, melhor ainda, nós temos a nossa técnica que vai connosco recolher estas plantas no campo. Nós temos a certeza da espécie que colhemos, em que altura do ano, e isso faz toda a diferença. Portanto, sim, numa próxima apresentação mostramos mais dados. Isto foi um facto que eu não enfatizei, mas podia ter e devia, mas como está, digamos, mais associado aos amarelos, é esta felicidade que nós agora temos, e sorte também, temos um membro da equipa que é especialista em flora portuguesa, que é a professora Adelaide Clemente, e que é excelente. Sem ela não teria havido fólio, nem teríamos encontrado a planta, nem teríamos sabido tudo sobre a planta. Portanto, é mais uma área, não é de saber, agora a botânica. A Yara Cristina Mendes está perguntando o seguinte: olá, bom dia, em relação à solução feita durante o vídeo, não sei se foi falado, mas por quanto tempo a tinta pode ser conservada? Existe um limite de tempo ou não? É para essa solução que está aí na bancada. Bem, isso faz tudo parte da formulação, não é? Nós temos formulações que provavelmente levam menos goma arábica, precipitam logo, portanto depois torna mais difícil utilizá-la como tinta. Mas nós temos outras, como esta, que já tem se calhar 2 anos, 3, e ainda está ótima. Portanto, realmente
tem tudo a ver com a receita. Nós não sabemos, isso de facto é uma informação que nos falta e que seria muito interessante conseguir, pelo menos, coligir alguma informação sobre ela, se essas receitas, quando eles faziam as tintas, se havia um tempo de vida. Nós neste momento estamos a estudar um tratado mesmo altamente interessante. É um tratado feito por um andaluz que viveu na Andaluzia no século XII, mas era árabe. Era andaluz. E é um tratado muito pedagógico e ele de facto tem várias tipologias de tintas e nós esperamos publicá-lo em breve. Estamos a fazer tudo para daqui a pelo menos 2 meses estarmos a conseguir, porque de facto não há nada parecido na parte, digamos, não islâmica, não árabe, na Idade Média que se compare. E ele de facto refere várias tipologias de tintas e há umas tintas que ele refere para transporte e então já são tipo pastilhas. Mas não vimos neste tratado nenhuma informação sobre, tipo, fases e dura quanto tempo. Mas talvez outros tratados árabes possam dar essa informação e isso vai ser uma pista que nós iremos explorar. Vamos seguir, claro, a evolução das tintas, vamos escolher algumas destas tintas e ver como é que elas evoluem e vamos ver como é que evoluem naturalmente e também por degradação térmica. Isso, começámos tudo, mas ainda não temos informação sobre isso. É mesmo um projeto a correr. Portanto, neste momento, todas essas experiências, esperemos em breve poder partilhar os resultados. O que é que muda na tinta ao longo do tempo? Muito bem. Lígia Guimarães trabalhou durante muitos anos no IPHAN, uma especialista na área de documentos. Ela está lembrando aqui que a lavagem de documentos com tintas orgânicas laváveis também pode ser muito prejudicial. Então, né, para a gente ter atenção a esses materiais solúveis, eventualmente em processos de limpeza. Tem uma saudação especial aqui da Diana Carolina Parada, da Universidade Tecnológica Equinocial de Lima, no Peru, né, nos prestigiando aí com a sua presença. Saudações aos colegas, ao professor Juan Carlos, que é o coordenador do Centro de Conservação lá na UTEC, em Lima, no Peru. Isabel Esteves, do Departamento de Química, aí colega de vocês aí. Parabéns, Maria João e Paula, belo trabalho de Química e não só. Vejo que na parede estão os trabalhos. Pergunto se as tintas reproduzidas estão ou podem ser usadas do ponto de vista artístico em trabalhos contemporâneos de pintura, aquarela, gravura, etc., em suportes atuais. E o que se pode dizer da preservação dessas tintas em papéis atuais? Parabéns. Obrigada pela questão. Nós agora, esta quinta-feira, vamos receber exatamente uma artista inglesa que vem aqui ver como é que pode usar o fólio na sua arte contemporânea. O Nabil Ali usa. Agora, a durabilidade de algumas destas cores tem que ser estudada, porque o que acontece nestes manuscritos, que de facto têm séculos, é que eles eram muito preservados, eles eram muito bem tratados, como vocês viram, ou seja, eram objetos preciosamente guardados. Por isso, aí teríamos que ver estratégias para não absorverem muita luz, etc. Mas sim, acho que a nossa ideia é essa mesmo. Vamos usar esta energia renovável, não é? Que é das plantas e dos insetos parasitas para fazer cores que possam durar séculos. Mas temos aí alguns desafios pela frente. Mas penso que temos que fazê-los com os artistas. Porque eles é que sabem como é que querem aplicar as cores, não é? Não somos nós. Tem uma pergunta aqui do Marcos Andrade, que é perito da Polícia Federal do Brasil, nosso colega, a gente está trabalhando em algumas frentes de projetos juntos, e o Marcos está perguntando, parabéns pela apresentação e pelo trabalho incrível. Trabalho de excelência. Para estudos de autenticidade de peças contendo corantes como fólium, como é realizada a amostragem? É possível realizar a retirada de amostras para extração dos corantes e estudos de, por exemplo, origem dos componentes? Nos manuscritos medievais, nós utilizamos para os seus estudos, a maioria das vezes, técnicas in situ. Mas, para perceber os fenómenos de degradação, para exatamente permitir esta caracterização rigorosa, fazemos microamostragem, que é absolutamente invisível, ou seja, não se consegue ver mesmo a olho nu e fazemos tudo debaixo do microscópio. Normalmente,
tentamos depois estudar essas microamostras também com técnicas que não os destruam. Se a gente fizesse HPLC, essas técnicas, digamos, que necessitam de espectrometria de massa, perderíamos a amostra, por isso normalmente não é esse o nosso caminho. Mas acho que já me perdi na resposta. Era os marcadores, mas sim, a nossa ideia é tentar sempre juntar as duas componentes, portanto técnicas usadas in situ, com pequeníssimas microamostras que permitem depois, nomeadamente através de certas microscopias, usando o Raman, como por exemplo o CERS, que extrai para distinguir a fluorescência do corante, com uma técnica que nós desenvolvemos que achamos que vai dar frutos que não vão deixar de nos surpreender, que é a microespectroscopia de fluorescência molecular, ou seja, nós estamos a ver os espectros de emissão e de excitação da molécula orgânica e através desses não só chegamos ao cromóforo, portanto digamos ao material principal, mas temos muitas pistas sobre as receitas e através das receitas um dia a gente vai poder chegar exatamente a datações, as geografias de sítios onde foram feitas. Portanto, isso é a grande ambição. Fazer não só tantas referências quantas possíveis, mas também testar se é possível termos indicações geográficas e de origem e de datação. Portanto, a pergunta, eu ficava aqui a fazer um seminário, naturalmente tem que ser para outro dia, mas agradeço muito as palavras gentis. A pergunta dava um seminário. Com certeza. Mas podemos talvez contactar noutra altura. Exatamente. Com certeza a gente vai voltar a falar sobre esse assunto e talvez a gente solicite uma reunião com vocês aí, porque a equipe aqui da Polícia Federal estão muito empenhados, inclusive com a nova rede nacional de isótopos forenses, e aí tem uma equipe muito boa trabalhando com isótopos forenses, isótopos estáveis. Isso aí, assim, pelo que eu vi no seminário, abre muito boas perspectivas de proveniência, de estudos de proveniência, inclusive de localização geográfica mesmo, ou seja, é um outro universo que com certeza a gente vai voltar a falar sobre ele em breve. Tá? Então eu vou passar agora para outra observação da Alicia do Alose. Saberiam dizer qual o registro mais antigo de uso de tintas ferrogálicas? Qual século? Essa pergunta é super interessante, porque eu também não trouxe para este seminário, mas tinha sido muito engraçado. Mas este truque de fazer uma tinta ferrogálica é utilizado por muitas culturas. E há culturas africanas, sabemos lá, perto na origem dos tempos, eles escrevem nos tecidos, tipo banham o tecido num extrato de plantas deles e depois escrevem com lama. E a primeira vez que eu vi um artista usar isto, eu achei fascinante, porque era na tribo dele, isso usava-se quando a mãe, era a matriarca, desejava passar mensagens à hora de jantar. Ou seja, em vez de discutirem, a mãe trazia aqueles símbolos que queriam dizer coisas para a pessoa mudar de comportamento. E os símbolos são muito bonitos. E isso nas culturas africanas. Eu não trouxe essas imagens. E depois, portanto, esta ideia de usar um polifenol e união ferro encontra usos outros para além, digamos, desta tinta aplicada no pergaminho, pode ser no próprio tecido. E depois outro que eu achei fascinante foi até ao século, acho que no início do século XX, em que tiveram mesmo que fazer um decreto. No Japão, as senhoras punham um extrato de um tanino nos dentes, punham ferro, andavam com os dentes pretos para mostrar que podiam casar, ou seja, estavam solteiras. E, portanto, todas as mulheres solteiras em idade de casar tinham dentes pretos. Eu acho fantástico. Mas por isso este universo é muito fascinante. A gente não trouxe estes exemplos, pronto, para não passar. Mas por isso sim, a pergunta é muito interessante e acho que naturalmente podemos começar a investigar o que é o registro mais antigo, mas há de haver tantos, é isso, e com aplicações várias, desde cabedais, tecidos, dentes. Bom, o André agora esclareceu a pergunta dele e até já entendi por que ele perguntou isso. O André é um excelente químico da indústria de tintas, trabalhou mais de 30 anos na indústria de tintas
e agora estava trabalhando com tintas de impressão já dessas impressoras 3D. Agora eu entendi a pergunta dele. Olha, muitas tintas de impressão atuais não têm aglutinante. São preservadas apenas pela absorção na superfície de papel por tempo mais curto. Nesta pesquisa, há formulações sem aglutinante ou com outros aglutinantes? A Paula depois pode completar, mas na maioria das vezes nós temos de facto um polissacarídeo, pode ser goma arábica, pode ser outro polissacarídeo, goma mosquita, portanto, um polissacarídeo, uma estrutura macromolecular, e nós pensamos que, obviamente, um dos objetivos é manter, porque isto é um pigmento finamente disperso, manter o mais possível homogénea esta tinta, portanto, em termos de aplicação é necessário. Mas depois também já percebemos que é protetor. E o que nós temos vindo a aprender com a nossa investigação é que os nossos antepassados medievais faziam as coisas muito bem feitas. Ou seja, claro, depois o conhecimento vai-se perdendo como em tudo, mas quando estavam a fazer bem feito, a experimentação era à maneira deles muito rigorosa, porque eles descobriram formulações que duram séculos, quando não milénios. Portanto, a goma arábica pode ter dois efeitos. O efeito de permitir que a tinta seja bem aplicada. Na escultura árabe e islâmica já percebemos que era super importante para o brilho, portanto uma coisa estética, e eles dizem mesmo, consoante o suporte, consoante o brilho que queres, pões mais ou menos goma arábica. Portanto, aí temos vários campos a abrirem-se. Proteção, muito possivelmente eles sabiam, controle do brilho e também facilidade na aplicação. E que eu me recordo, acho que nunca vimos nenhuma tinta sem destas que testámos, mas há infinidade de tintas. Mas nós estamos a tentar selecioná-las, não é? Portanto, nós estamos a tentar fazer tintas que pensamos que foram utilizadas. Não, ou seja, dos manuscritos que nós já tivemos, que nós estudámos, das receitas, nunca vimos nenhuma que não tivesse a presença de goma arábica. Eles são muito específicos no ligante que querem, é goma arábica. Sim. Muito bem, nós estamos caminhando para encerrar. Eu vou ler duas perguntas da professora Márcia Almada, nossa colega lá no curso de conservação na Escola de Belas Artes. Bom dia, muito obrigada pela palestra e pela pesquisa no tema. Uma dúvida que sempre me ocorre é se as diferenças na degradação das diversas tintas estariam relacionadas às receitas utilizadas, ou seja, das maneiras de extração do ácido gálico ou da proporção entre os componentes, sem excluir, é claro, as condições históricas de preservação de cada manuscrito. Qual seria a diferença essencial entre a degradação que deixa a tinta acastanhada daquela que a mantém escura, mas que migra pelo papel? Olá, muito boa tarde. Bom dia, Márcia. Muito obrigada pela questão. O cromóforo principal das nossas receitas não é o ácido gálico, ele está lá e faz o galhato de ferro, mas são de facto estes galhotaninos que não são baseados no ácido carboxílico, mas na função que nós dizíamos esta. E sim, neste momento o segundo artigo vai ser prestes submetido, que está a ser coordenado pela investigação da doutora da Tércia Teixeira na Universidade do Porto. Esse artigo, o que nós vamos tentar é racionalizar exatamente os modos de extração, como é que afetam o perfil cromatográfico, ou seja, os cromóforos que no final nós vamos ter acessíveis. E sim, vão ter influência na reatividade, a história do próprio manuscrito também, claro, mas isso é o que nós vamos querer descobrir no projeto, mas a Paula pode acrescentar também. Certamente a formulação influenciará a preservação da tinta ao longo dos séculos, se esquecermos como é que, ou seja, as condições que o manuscrito é preservado. A formulação, sim, sem dúvida tem uma grande influência. Ainda não estamos numa fase em que podemos dizer quais é que são as tintas mais ou menos suscetíveis a degradação, ou a migrarem, ou a manterem-se pretas, ou a ficarem castanhas, mas estamos a caminhar para lá. Muito bem. Eu vou ler a última pergunta. Ela é muito importante porque reflete uma necessidade que a gente tem de trabalhar agora ao nível de grupos, de interação entre os grupos. E por isso que eu vou ler
da Alice Almeida Gontijo. Gostaria, Alice foi colega nossa aí no curso de conservação aqui na Escola de Belas Artes também. Gostaria, se possível, que as pesquisadoras comentassem um pouco mais sobre a construção da base de dados de referência para corantes medievais. Qual é o recorte geográfico e temporal dos dados que já existem para a alimentação dessa plataforma? E aí eu queria ressaltar com essa pergunta a importância de se construir bases de dados, bases de materiais que sejam compartilhadas. E aí passo então para a professora Maria João e para a Paula. Sim, eu vou só dizer rápido e depois a Paula pode complementar. Olha, antes, como também vai ser a minha última resposta e a despedida, agradecer toda a organização, a equipa do Luís, ao professor Luís Sousa, à sua equipa, à Glenda, à Mariana e a todos vocês que estão aí desse lado e que eu tenho tanta pena de não poder ver. Mas pronto, mas agradecer imenso todas essas questões, terem estado aqui connosco, é um prazer enorme, é uma grande felicidade. Nós, de facto, o nosso universo temporal preferido é a Idade Média, o meu, mas temos colegas de grandes talentos, colaboradores de grande talento, que estão a estudar muito o século XIX, que é um século mágico, porque é um século onde a química vai descobrir milhares de pigmentos novos que todos os impressionistas vão usar. Portanto, realmente, em alguns destes, estamos mais focados também, é verdade, nos corantes orgânicos, mas também fizemos grandes estudos inorgânicos. Tentamos fazer esta história desde a Idade Média até o século XIX, porque a partir do século XIX a química, os novos produtos sintéticos vão ocupar completamente o território destes naturais. Depois, o que nós neste momento vamos ter que concretizar de uma forma muito eficaz é como é que preservamos estas amostras. Há um grande projeto para tentarmos usar celulose nanocristalina para conseguirmos, mas acho que vou deixar a Paula falar sobre isso. Mas sim, portanto, o meu universo é a Idade Média, mas temos grandes especialistas no grupo do século XIX e tentamos fazer esta história destas cores, que é uma história muitíssimo bonita e fascinante. Coisas que vêm nas raízes das plantas, dos insetos parasitas, e são corantes de luxo e duram tanto tempo, e são cores lindas. Estas reconstruções para nós são cruciais, como a professora Maria João disse, porque permitem-nos depois ter um bom feedback quando nós estamos com as nossas amostras históricas. Já temos técnicas, como é o caso da microespectrofluorimetria, que até já nos consegue dar muitas informações sobre as receitas que nós temos. E isso é possível porque nós temos uma base de dados muito boa relativamente a certos corantes. Isto nós vamos desenvolvendo aos bocadinhos, não é? Não trabalhamos todos ao mesmo tempo, por isso nós já temos bases de dados muito robustas e em relação ao pau-brasil e em relação à goma laca, e estamos a construir para outros corantes, amarelos incluídos. E as tintas ferrogálicas, obviamente. É um processo moroso, porque, por exemplo, das tintas ferrogálicas, só esta parte aqui, ou seja, são 2 folhas inteiras, estamos a falar de 6 receitas. E nós testamos tudo, desde variar determinadas quantidades, retirar alguns ingredientes, não retirar, e tudo para conseguirmos chegar, ou tentar chegar o mais próximo possível àquilo que eles pretendiam com essa receita. Para nós é fundamental conseguir preservar, para depois partilhar, como o professor Luís disse muito bem, este nosso receituário, porque efetivamente nós queremos mantê-las estáveis o máximo tempo possível. E então estamos agora a começar a testar outro tipo de materiais, de suportes principalmente. Nós usamos muito como suportes para aplicar as tintas, pergaminho e papel de filtro, mas estamos a testar outras possibilidades, como é o caso da nanocelulose, que é extremamente resistente, e esperemos conseguir criar uma base de dados que dure tanto tempo como estes manuscritos duraram até nós. Mas normalmente a referência principal é no papel de filtro. Sim. Porque não tem aditivos. Só que o papel de filtro não absorve o suficiente, por isso é que estamos a tentar ir para esta nanocelulose, mas temos que ter certeza que também não há aditivos, portanto o papel de filtro tem só a ver com ser uma celulose muito pura. Queria então novamente agradecer à professora Maria João, à doutora Paula, pela brilhante apresentação, todas as manifestações, tanto no chat quanto na área de perguntas e respostas, foram muito positivas, todo mundo muito feliz
com o resultado desse webinar. Lembro que foi uma inovação, né, e parabenizo as apresentadoras por essa inovação, realmente é inusitado e agora é uma boa oportunidade da gente interagir mais com os participantes. Lamento, professora Maria João, que a gente não pode ter a tela aqui com todos os participantes. Eu até chequei as possibilidades aqui de webinar para ver se eu conseguia ligar a tela de todo mundo, mas ele não dá essa opção para a gente poder fazer uma boa foto de todos juntos. Mas eu queria agradecer, então, pela atenção. Temos colegas do Peru, temos colegas de Moçambique, grande comunidade do Brasil, colegas de várias instituições e também de empresas privadas, das universidades, professores, pesquisadores, né? Então, foi um sucesso, agradeço muito. Convido a todos para o próximo webinar, que será em agosto. Vai ser todo mundo devidamente informado, mas vai ser o lançamento de um novo livro da Royal Society of Chemistry, organizado pela equipe de professores Gamelotti, Antônio Gamelotti, onde vocês também têm um capítulo lá. Nós temos um capítulo nesse livro, então a gente vai fazer o lançamento do livro. Em breve a gente vai voltar a falar sobre isso e todos vão receber o anúncio. Agradeço, então, muito às colegas e pela disponibilidade, pelo tempo, pelo compartilhamento do tempo e das informações, e a todos. As perguntas que estão no chat vão ser salvas, e agradeço também a Glenda pela preparação do cartaz. Nós continuamos com a Glenda fazendo esse trabalho aí de background. A Mariana, que tem feito agora já a geração dos caracteres, a todos os colegas do LACICOR, da Antecipa também, e a todos os colegas que estão aí prestigiando. Muito obrigado a todos, e com isso, então, eu encerro essa apresentação. Até mais. Obrigada a todos. Grande abraço. Obrigado.